Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o irmão Kennedy Novaes e hoje estamos aqui pela graça de Deus para começarmos mais um estudo bíblico. Não é verdade? Nós sabemos a importância de estudar as Escrituras e eu acredito que este canal aqui tem sido um meio pelo qual você possa estar edificando, fortalecendo a sua fé, além de estar adquirindo conteúdo bíblico e também tirando as suas dúvidas, certo? Então, vamos ao tema de hoje, que é um tema escatológico, é um tema um tanto difícil, mas ao mesmo tempo é um tema muito conhecido. O tema de hoje é o Anticristo. O Anticristo é uma das figuras descritas na Bíblia, mas polêmicas, digamos assim, e ao mesmo tempo mais conhecida. Este personagem, que aparecerá no final dos tempos, ele gera em si muitas curiosidades. Algumas perguntas em torno desse tema são: quem é o Anticristo? Como e quando ele vai surgir? Será que ele já está entre nós? Por quanto tempo o Anticristo ele vai reinar na Terra? O que é a marca da besta? Bem, essas são algumas perguntas que geralmente são feitas em cima desse tema. Um tema bastante referente e relacionado ao Anticristo é a questão da marca da besta, que é algo que gera nas pessoas muitas dúvidas, muitos questionamentos. E nós vamos hoje aprender aqui à luz da Bíblia, à luz das Sagradas Escrituras, pela ação do Espírito Santo, que esses dois temas são um só, certo? Então, vamos entender aqui a primeira coisa. Quem é o Anticristo? Como ele é? Nós vamos ver aqui quais são as suas características, né? Assim como o Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, o Anticristo, ele é a personificação de Satanás, que é o seu pai. Ou seja, assim como na glória existe a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, também existe a Trindade satânica, que é Satanás, o Anticristo e o falso profeta. Da mesma forma como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são um, Satanás, o Anticristo e o falso profeta, eles tentam imitar aquilo que é perfeito e criado por Deus. O Anticristo, ele virá ao mundo de forma contrária a de Jesus. O papel do Anticristo na história será imitar de forma enganosa e mentirosa os passos de Jesus. Como assim? O Senhor Jesus, ele vê o mundo como uma pessoa humilde. O Anticristo virá como uma pessoa rica, como uma pessoa importante, como uma pessoa de valores. O Senhor Jesus, ele não tinha boa aparência, ele não era querido por todos. O Anticristo será dotado de grande beleza, e essa beleza atrairá as pessoas. Pelo seu carisma, pela sua maneira de falar, muitas pessoas irão se agradar dele. Ele será aquele tipo de pessoa que vai agradar a todos. Agora vamos entender o seguinte: como que ele vai surgir? Bem, a Bíblia relata que o Anticristo vai surgir em um tempo da história em que haverá uma grande crise mundial. Não sabemos ao certo que tipo de crise será essa. Bem, na visão pré-tribulacionista, acredita-se que o evento do arrebatamento pode ser um desses eventos que ocasionará uma grande revolução, uma grande mudança no contraste mundial. O Anticristo será um líder político, ou seja, ele vai dominar as nações, ele vai dominar toda a política. Pela sua forma sutil e fácil de falar, seduzindo as pessoas, ele fará com que todos os países, que todos os governos mundiais tornem-se um só, governado por ele. O Anticristo, ele também será responsável pela construção do terceiro templo de Jerusalém. Nós sabemos que aonde o templo de Salomão é localizado atualmente, naquele mesmo lugar está localizado a mesquita do Domo da Rocha, de possessão árabe, não é? Da religião islâmica. Mas agora
como que essa pessoa vai conseguir fazer uma espécie de tratado de paz entre os árabes e os judeus? Porque nós vemos que não existe uma amizade, assim, por assim dizer, entre os árabes e os judeus. Mas esta pessoa, o anticristo, ele fará com que tanto árabes quanto judeus entrem em acordo, de forma que será possível a reconstrução do templo de Jerusalém no mesmo lugar de origem em que estava o templo de Salomão. Com isso, por meio deste grande feito, por ser uma pessoa imponente, uma pessoa importante, uma pessoa bela, ele será visto pelos judeus como o Messias aguardado. Agora, um detalhe: para nós, o Messias já veio, que é o Senhor Jesus Cristo. No entanto, para os judeus, o Messias ainda virá. Eles não aceitam o Senhor Jesus. Para eles, Jesus foi apenas um fanático, apenas um lunático na história, que não possui nenhuma importância. Mas eles verão a imagem do anticristo como sendo esse Messias aguardado. Mas eles não sabem que o verdadeiro Messias já veio. Ele já veio ao mundo e brevemente voltará. Vale ressaltar também que quando houver o arrebatamento, seja ele pré-tribulacional ou pós, mas principalmente no pré, o povo judeu não será levado aos céus, pelo simples fato de que para subirmos aos céus, para sermos arrebatados, nós precisamos estar em Cristo. E como os judeus não creem e não confessam a Cristo, não haverá nenhuma possibilidade de eles serem arrebatados. Mas acontecerá algo interessante, algo que fará com que os judeus venham deixar a máscara histórica deles caírem, e eles vão perceber que o anticristo e o Senhor Jesus são duas pessoas completamente diferentes. E aí, então, eles vão aceitar a Cristo. E quando eles aceitarem a Cristo, o Senhor Jesus volta e eles serão levados também. O diabo sabe que o Senhor Jesus só voltará quando o povo judeu confessar que Ele é o Senhor. O próprio Senhor Jesus disse isso, que eles só voltariam a vê-los a partir do momento em que eles confessassem que o Senhor Jesus, era o Messias enviado por Deus. Por isso, quando nós observamos na história mundial a história do povo judeu, nós vemos de diversas formas os judeus quase que sendo extinguidos da face da terra, como por exemplo na Segunda Guerra Mundial, onde grande parte do povo judeu foi morto por conta do regime nazista. E o que nós podemos entender isso com base espiritual é que o diabo ele tenta destruir o povo sagrado. Porque se não houver judeus, como que o Senhor Jesus vai voltar? Assim, entre aspas. Porque o Senhor Jesus disse que voltaria somente quando eles confessassem que Ele era o Cristo, que Ele era o Messias. Mas o anticristo, por mais que no primeiro período, da primeira parte da grande tribulação, ele seja um líder político, bom, aparentemente gentil, carinhoso, afetuoso com as pessoas, preocupado com as coisas globais, na verdade, no meio da tribulação, acontecerá um certo evento, do qual a Bíblia descreve como sendo um atentado contra a besta, contra o anticristo, onde ele vai sofrer um atentado que o deixará ferido. E aí é que entra mais uma parte do seu engano maléfico. Assim como o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o anticristo ele tentará copiar esses passos. Só que ele não vai morrer e nem ressuscitar. A partir do momento em que ele sofrer este atentado, ele irá enganar o mundo como se houvesse morrido. E aí, depois de 3 dias e meio, ele vai, entre aspas, ressuscitar. Só que na verdade ele não morreu, mas as pessoas vão pensar que ele ressuscitou. E aí então começará o período da grande tribulação. E agora ele não vai ser mais aquele líder carinhoso, aquele líder político afetuoso com as pessoas. Não. É a partir deste momento, quando começar a grande tribulação em si, que o anticristo vai se revelar ao mundo como um ditador tirano. Ele vai perseguir todos aqueles que confessarem a Cristo. Porque a partir deste momento em que ele sofrer esse atentado, irá começar um movimento chamado de a única religião. A partir desse momento haverá uma só religião, ou seja, todas as outras religiões serão proibidas e só haverá uma religião só, que vai ser adorar a imagem do anticristo. E o responsável para que as pessoas venham adorar
o anticristo, será o falso profeta. Da mesma forma como o Espírito Santo, ele glorifica a Deus, ele glorifica o Senhor Jesus, o falso profeta, ele vai glorificar o anticristo. Ele vai impulsionar, ele vai levar as pessoas ao anticristo. E é neste período de grande tribulação que vai entrar a marca da besta. Mas o que é a marca da besta? A marca da besta é descrita pela Bíblia como uma espécie de marca. Ela não descreve se é um chip, se é uma tatuagem, se é uma imagem invisível na pele, não descreve. Mas nós sabemos que todo aquele que possuir a marca da besta, ele perde a salvação para sempre. A partir do momento que você aceita a marca da besta, você praticamente vendeu a sua alma ao diabo. Você já está condenado ao inferno. Certo? Agora vamos aqui para as bases bíblicas agora. Vamos entrar agora nas Escrituras. Bom, o nosso primeiro texto que nós vamos estar lendo aqui se encontra em Apocalipse capítulo 13, versículos do 1 ao 3, que diz o seguinte: E agora em minha visão, eu vi uma besta levantando-se do mar. Tinha 7 cabeças, 10 chifres e 10 coroas nos chifres. E em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmia, cada um deles blasfemando contra Deus. Essa besta parecia como um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. E o dragão deu à besta o seu próprio poder, o seu trono e grande autoridade. E eu vi que uma das cabeças dela parecia ferida, sem possibilidade de cura, mas a ferida mortal foi curada. O mundo inteiro ficou maravilhado com esse milagre e com grande medo seguiram a besta. Todos adoravam o dragão por ter dado a ela tal poder e adoravam também a besta, dizendo: Onde haverá alguém tão grande como a besta? Quem é capaz de lutar contra a besta? Então foi permitido à besta falar palavras arrogantes e blasfemas contra o Senhor. Ele foi dada autoridade para governar a terra durante 42 meses. Todo aquele tempo, ela blasfemou contra o nome de Deus, o tabernáculo dele e todos aqueles que moram no céu. Ela recebeu poder para lutar contra o povo de Deus e vencê-lo, e governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. Toda a humanidade, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, adorará a besta. Aqui nós vemos o período em que o anticristo estará reinando na terra será de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, que serão os últimos 3 anos e meio da terra. Aqui nós também vemos a questão da besta que sobe do mar. Em profecia, a palavra mar, ela significa pessoas ou povos, ou seja, essa besta ela vai surgir do meio do povo, ou seja, um líder político, no caso, o anticristo. Nós também vemos aqui um dragão. Este dragão é descrito pela Bíblia como o diabo e Satanás. Então, o diabo, que é o dragão, a antiga serpente, dará autoridade à besta. E em profecia, besta significa rei ou reino. Então será uma pessoa, será um reinado, ou seja, o reinado do anticristo. Bom, agora nós vamos ver aqui a respeito sobre a marca da besta. O que a Bíblia diz a respeito disso? E nós vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículos 16 até o 18, que diz o seguinte: Depois ela exigiu que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, fossem marcados com um determinado sinal, na mão direita ou na testa. E ninguém poderia comprar ou vender sem aquele sinal, que era o nome da besta ou o número do nome dela. Este é um enigma que exige um estudo cuidadoso para solucioná-lo. Aqueles que são capazes, calculem o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. O número da perfeição, o número de Deus, é o número 7. Já o número do homem, o número da imperfeição, é o número 6. Mas aqui nós vemos 3 números 6, o que representa a trindade satânica, ou seja, o pecado representa todo o mal, toda a natureza pecaminosa do ser humano em um só ser, o anticristo, certo? Quando houver a marca da besta, na última metade da grande tribulação, não será mais permitido a utilização de dinheiro como hoje, cédulas de papel.
né? Eu acredito que essa marca ela será de forma com que as pessoas não precisem mais ter aquele problema quando forem viajar para outros países por conta de terem moedas diferentes. Eu acredito que haverá uma só moeda, assim como um só governo, uma só religião. Eu acredito também que essa marca ela vai conter todas as informações pessoais de quem a possuir, como por exemplo o RG, CPF e por aí vai. Mas acredite, por mais que pareça ser bom, pareça ser interessante essa questão da marca da besta, ela vai condená-lo ao inferno. Ela vai te condenar ao inferno se você aceitar. Nós vamos viver um tempo em que as pessoas terão que decidir. Ou elas escolhem a salvação em Cristo, ou elas escolhem a facilidade e a condenação ao inferno, buscando os prazeres deste mundo. E agora eu te pergunto, você que está aí do outro lado assistindo essa videoaula, o que é mais importante para você? A tua salvação ou a condenação ao inferno? Quando o ser humano pecou lá no Jardim do Éden, o nosso destino, o nosso futuro era o inferno. A nossa condenação era o inferno. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo à Terra. Ele morreu pelos meus erros, pelos meus pecados e pelos seus também. Ele morreu para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, ter acesso à vida eterna e pudéssemos escolher o lado que queremos ficar, do lado do Criador ou do Destruidor. Então eu te pergunto, de que lado você está? Busque a salvação, busque a Cristo. Não busque uma religião, mas busque o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida. Busque o Senhor Jesus Cristo. Faça a sua escolha hoje. Jesus Cristo, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Busca o Senhor Jesus Cristo. Amém? Continuando aqui. Vamos ler agora 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: Não se deixe enganar por ninguém, não creiam no que eles dizem, porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus, e depois virá o homem da rebelião, o filho da perdição. Ele se colocará a qualquer Deus que houver e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Ele se assentará como Deus no templo de Deus, alegando ser o próprio Deus. Ou seja, durante todo o reinado do anticristo, na grande tribulação, ele se autodenominará como um Deus. Ele vai exigir ser adorado como um Deus. E ele vai ser visto como um Deus. Mas ele não é. Ele não é um Deus, ele é um ser humano. Ele é o próprio diabo em pessoa. Continuando, vamos ler agora 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 8 ao 12, que diz o seguinte: E então aparecerá o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Esse perverso virá como um instrumento de Satanás, cheio de poder, de falsos milagres e maravilhas. Ele enganará completamente aqueles que estão perecendo, porque rejeitaram a verdade e recusaram-se a crer nela e a amá-la e a deixar que ela o salvasse. Portanto, Deus permitirá que eles creiam nessas mentiras por meio do seu poder sedutor, e todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer na injustiça. Até aqui. Agora nós podemos entender como Deus é. Deus, ele é justo. Aqui nós vemos aqui que no momento crucial ali da grande tribulação do reinado do anticristo, o Senhor ele vai permitir que as pessoas, aqueles que quiserem crer nas mentiras, nos enganos, nos milagres produzidos pelo anticristo, ele vai permitir que essas pessoas creiam nele. Mas no final, o Senhor Jesus o julgará por suas ações. Deus é justo. Deus, ele não obriga a ser adorado. Ele nos dá liberdade
para adorá-lo ou não, para segui-lo ou não. Deus é santo, Ele é justo, faz parte do seu caráter. Mas a figura do anticristo é totalmente o oposto. Ele vai exigir das pessoas ser adorado. E todo aquele que não adorar a besta, que não adorar ao anticristo e a sua imagem, ele vai perseguir e vai matar aquelas pessoas. Certo? Vamos ler Daniel, capítulo 8, versículo 23 até o 26, que diz o seguinte: Quando esses reinos estiverem chegando ao seu fim, quando a rebelião e a maldade tiverem chegado ao máximo, subirá ao poder um rei muito maléfico, astuto, mestre em fazer tratos e não cumprir. Ele será muito poderoso, mas não pelo seu próprio poder. Ele será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá todos os seus inimigos, mesmo se tiverem grandes exércitos. Além disso, fará muito mal ao povo santo. Será tão astuto nas suas mentiras e enganos que vai derrotar muitos inimigos, apanhando-os desprevenidos, enquanto pensam que estão em segurança. Aí ele se achará tão poderoso que vai se insurgir contra o príncipe dos príncipes numa batalha. Mas, quando isso acontecer, ele vai ser destruído, não por força humana. Depois disso, em seu sonho, você ouviu falar de 2.300 dias, até que o povo possa adorar a Deus novamente. Esse número é exato, nem um dia a mais ou a menos. Mas essas coisas só vão acontecer daqui a muito tempo. Por isso, você deve guardar em segredo o seu sonho. Aqui nós vemos a respeito de um sonho que o profeta Daniel teve. E aqui, em específico, o anjo Gabriel, ele vem trazer os significados daqueles sonhos. Na visão de Daniel, ele vê alguns animais, ele vê ali alguns seres e ele fica assustado. E aí entra aquela questão das 4 feras, das 4 bestas, dos 4 animais, que também são descritos em Daniel 7, capítulo 4 ao versículo 7. Nós vemos lá um leão com 2 asas. Mas o que significa isso? Bem, o leão com 2 asas significa o Império Babilônico. As asas de leão significam a velocidade de conquista. Vemos também um urso com 3 costelas na boca. E este urso, este animal, ele representa o Império Medo-Persa. As 3 costelas em sua boca representam a crueldade deste império contra os outros povos, contra as nações conquistadas. Vemos também um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Este representa o Império Grego. As 4 asas representam a velocidade de conquista sobre as outras nações. E as 4 cabeças representam a divisão do reino da Grécia logo após a morte de Alexandre o Grande. E por último vemos uma besta chamada de um animal terrível, um animal com 10 chifres. Bem, este animal, ele representa Roma, ele representa o Império Romano. E os seus 10 chifres, eles representam a divisão do Império Romano, principalmente em 2 partes, entre o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental, certo? Agora vamos aqui para Apocalipse 14, versículos do 9 ao 11, diz o seguinte: E um terceiro anjo saiu e o seguiu, dizendo em alta voz: Todo aquele que adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na testa ou na mão, deverá beber do vinho do furor de Deus. Este é derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados no lago de fogo e enxofre incandescente, na presença dos santos anjos do Cordeiro. A fumaça do tormento deles sobe para todo sempre, e eles não terão alívio, nem de dia, nem de noite, porque adoraram a besta e a sua imagem, e foram marcados com o sinal do nome dela. Aqui nós vemos que todo aquele que receber a marca da besta, seja na sua mão direita ou na testa, ele já estará condenado ao lago de fogo que arde com enxofre, já estará condenado ao inferno. Por último, vamos ler Apocalipse, capítulo 17, versículos do 8 ao 14, que diz o seguinte: A besta que você viu era e já não é, e apesar disso, brevemente surgirá do abismo insondável, e irá para a destruição eterna. E o povo da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida,
desde a criação do mundo, ficará atordoado com o reaparecimento da besta, porque ela era, agora não é e entretanto virá. E se exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças dela representam certa cidade, construída sobre 7 montes, onde está uma mulher assentada. Representam também 7 reis, 5 já caíram, o 6º está governando e o 7º ainda virá. Mas quando aparecer, precisará governar por um pouco de tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, tendo reinado antes como um dos 7. Depois do seu 2º reinado, ele também seguirá para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Eles serão nomeados para os seus reinos por um breve momento, para reinarem com a besta. Todos eles assinarão um tratado, entregando o seu poder e a sua autoridade à besta. Juntos eles guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, os escolhidos e fiéis. Aqui nós vemos agora o que vai acontecer no final do reinado do Anticristo, no fim da grande tribulação, quando o Senhor Jesus ele volta e acontece a batalha do Armagedon, a batalha do bem contra o mal, que é onde o Anticristo e o falso profeta eles inauguram o inferno, porque eles são os primeiros a serem lançados lá, certo? Graças a Deus chegamos hoje aqui ao final de mais uma aula, de mais um estudo bíblico. Espero que você tenha aprendido, que você tenha tirado as suas dúvidas e que ao mesmo tempo você tenha se edificado e fortalecido na sua fé. Lembre-se, sempre que você for fazer um estudo bíblico ou até mesmo estar fazendo estudos à parte com base nessas aulas que estamos passando aqui para você, nunca se esqueça de pedir a ajuda e a orientação do Espírito Santo, porque é somente Ele que vai te dar clareza e vai te dar a luz para você entender o que as Escrituras querem dizer. Não deixem de estudar as Escrituras. Há uma frase que diz: aqueles que não estudam a Bíblia confundem heresia com a voz de Deus. Portanto, estudem a Bíblia, meditem nela, busquem conhecer a Deus por meio da palavra, certo? Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir. Não se esqueça de compartilhar o conteúdo aqui das nossas aulas, deixar o seu like, se inscrever no canal que ainda não é inscrito. E lembre-se, aqui a gente sempre aprende e sempre vamos aprender à luz